Teve uma época da minha vida em que eu acordava todo dia com a sensação de que não tinha dormido. Mesmo depois de 8, 9 horas na cama, meu corpo parecia pesado, lento, como se a gravidade tivesse dobrado. Eu dizia para mim mesmo que era só cansaço, que eu precisava descansar mais, comer melhor, dormir melhor. E eu tentava, mas nada mudava. O mais assustador é que o que estava esgotado não era o meu corpo, era a minha alma. Demorou muito para eu perceber que o que eu estava sentindo não era apenas cansaço, era exaustão emocional. Um tipo de esgotamento silencioso que vai drenando sua energia sem alarde, até você não se reconhecer mais. Eu não conseguia mais me empolgar com nada. As coisas que antes me faziam vibrar agora pareciam tarefas. Meus hobbies viraram obrigações. Meus relacionamentos, um esforço. Sorrir exigia concentração. E até respirar parecia trabalhoso. Eu passei meses acreditando que era só estresse, que era só uma fase. E isso me fez continuar. Continuar fingindo, continuar tentando manter tudo no lugar. Continuar sendo funcional mesmo me desmanchando por dentro. Eu sorria nas conversas, entregava meus compromissos, dava bom dia no elevador. Mas por dentro eu estava implodindo em silêncio. Ninguém percebia, nem eu direito. Até que um dia, no meio de uma conversa aleatória, eu me ouvi dizendo em voz alta: "Eu não aguento mais." Aquilo saiu quase sem querer, como se meu corpo tivesse falado por mim. E naquele momento, eu soube. Eu não estava só cansado. Eu estava emocionalmente esgotado. Eu não precisava de descanso físico. Eu precisava de paz, de pausa, de respiro, de mim mesmo. A exaustão emocional não aparece com alarde. Ela se esconde atrás de um cronograma cheio, de um sorriso automático, de um "vai passar" repetido 1000 vezes. Ela se disfarça de produtividade, de comprometimento, de maturidade. Mas a verdade é que quando você está emocionalmente esgotado, tudo parece demais. Até as pequenas coisas. Até as boas coisas. Você sente como se estivesse constantemente empurrando uma pedra morro acima, sem entender por que está tão difícil. E o mais cruel é que ninguém vê. Porque você continua funcionando, continua aparecendo, continua entregando. Mas por dentro, você está no modo sobrevivência. E sobreviver não é viver. Viver exige presença, clareza, sentimento. Mas quando você está esgotado emocionalmente, tudo o que você quer é sumir por um tempo, silenciar o mundo, desligar a mente, respirar, sem culpa. Parar de fingir, eu precisei quebrar. Precisava chegar no fundo, olhar para dentro e aceitar. Eu não era fraco. Eu só estava esgotado. E esse esgotamento não era por preguiça. Era por carregar demais, por tempo demais, sem pausa, sem apoio, sem me permitir ser humano. A gente acha que precisa aguentar tudo, que descansar é luxo, que pedir ajuda é fraqueza. Mas não é. É sobrevivência. Eu comecei a mudar quando parei de ignorar os sinais. Quando comecei a escutar o que o meu corpo e minha mente estavam implorando para eu perceber. A ansiedade constante, os esquecimentos frequentes, a apatia emocional, a irritabilidade, o nó na garganta. Tudo isso era meu sistema gritando por socorro, e eu passei tempo demais tapando os ouvidos. Foi só quando eu parei de tentar ser indestrutível que eu comecei a me reconstruir. E não foi bonito, nem rápido. No começo, parecia que eu estava me despedaçando ainda mais. Mas, na verdade, eu estava abrindo espaço. Espaço para respirar, para sentir, para me reencontrar. Eu tive que me permitir parar. Não só fisicamente. Parar mentalmente, emocionalmente. Parar de exigir tanto de mim mesmo. E nesse silêncio eu percebi o quanto eu estava desconectado de mim. Eu tinha virado uma máquina de fazer, produzir, agradar, funcionar. Mas tinha esquecido de viver, de sentir, de me ouvir. A exaustão emocional não some com um final de semana de folga. Ela exige reconexão, com seus limites, com seus valores, com o que realmente importa. E principalmente, com aquilo que você esqueceu que te fazia bem.
Eu precisei aprender a dizer não, a respeitar meus tempos, a me afastar do que me drenava, a criar pausas reais, não só entre tarefas, mas dentro de mim. Eu comecei a escrever de novo, a andar descalço, a ficar em silêncio sem culpa, a olhar para o céu como se fosse a primeira vez. Pequenas coisas que me faziam lembrar que a vida não é só correr atrás. Às vezes é só estar ali, inteiro. E, aos poucos, fui voltando para mim. Não do mesmo jeito, porque a exaustão muda a gente, mas com mais consciência, com mais presença, com mais verdade. Eu aprendi que não é egoísmo se priorizar, que descansar não é perder tempo, que não dá para dar conta de tudo, e que tudo bem, que é humano cair, que é necessário parar, que é vital se escutar. Se você está se sentindo assim, como se o mundo estivesse pesado demais, como se nada fizesse mais sentido, como se você estivesse sempre cansado, talvez o que esteja faltando não seja um café mais forte. Talvez o que você precise é de silêncio, de gentileza com você, de leveza. Talvez você só precise parar de lutar contra si mesmo. E se você sente que ninguém entende, saiba que você não está sozinho. Tem muita gente como eu fingindo que está tudo bem enquanto desmorona por dentro. Mas não precisa ser assim. Começa pequeno. Desliga o automático. Escuta seus sinais. Você não precisa ser forte o tempo todo. Você só precisa ser real. Porque ser real cura. Se essa história tocou você de alguma forma, se em algum momento você se enxergou aqui, então esse canal é para você. Eu criei esse espaço para compartilhar tudo o que aprendi e continuo aprendendo sobre o que é viver de verdade. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica comigo. A gente ainda tem muita vida para viver, com verdade, com leveza, com presença. E se ninguém te disse isso hoje, você não está falhando. Você está cansado. E tudo bem descansar. Tudo bem sentir. Tudo bem ser humano. A sua cura começa quando você para de se forçar a continuar, só para parecer forte.